Infelizmente, o que nós temíamos aconteceu. O nono episódio de The Handmaid's Tale Progress cagou e sentou em cima com, mais uma vez, o romance entre Nick e June, casal patético. Por favor, parem. Não, chega. A gente não aguenta mais. Nós vamos falar muito sobre isso nesse vídeo, vai tomar uma grande parte. Até agora eu tô tentando entender qual progresso, né? Você entendeu o nome desse episódio? Ah, não, sim. Aconteceram coisas muito importantes. Antes da gente começar a descer além aqui nesse casal horrível, a gente vai falar sobre a Esther, a senhora Kiss, que voltou. Senhora, até sacanagem, né? A menina tem 15 anos de idade. Voltou com Aya, tá no Centro Vermelho, ela é bem rebelde, ela tem uma pulsão rebelde muito forte, a gente já viu isso no episódio que abriu a temporada, e sempre que tem uma personagem com nome bíblico, a gente vai atrás para entender um pouquinho como que esse nome se relaciona com a história. Esther dá o nome a um livro da Bíblia. Ela foi uma rainha casada com o rei persa Assuero. Bem resumidamente, a história dela é a seguinte. O rei era o Xerxes. Bem resumidamente, esse rei tinha um braço direito que era o Amã. Esse cara tinha muito poder e chegou um certo momento em que ele começou a se encrencar e ficar muito irado com o tio da Esther, que foi quem criou ela, que ela perdeu os pais, que era o Mordecai. A Esther, assim como o tio dela, o Mordecai, eram judeus e eles não tinham o costume de se curvar para os reis persas e para esse Amã, que ficou irado por esse fato. O Amã decretou que todos os judeus fossem mortos. Existiria um dia em que os persas poderiam sair assassinando os judeus, porque ele queria acabar com a descendência do Mordecai e tal, também, né, uma questão bem preconceituosa que eles tinham, que era uma questão de adorar os deuses que eles não acreditavam. Mas o Mordecai tinha já salvado a vida do rei. A Esther também interviu nessa situação, ela promoveu alguns jantares e pediu ao rei que poupasse a vida dos judeus, do tio dela, e o rei Assuero acatou essa ideia dela. E aí ferrou pro Amã. Ele tinha até construído um dispositivo para enforcar o Mordecai e ele mesmo foi morto nesse dispositivo. Conhecido como forca. Foi feito um novo decreto para que os judeus pudessem revidar os ataques dos seus inimigos. Eles acabaram eliminando os persas que tentaram acabar com todos os judeus lá da região. E aí essa data é comemorada até hoje em uma festividade chamada Purim. O que dá para tirar dessa história é que a escolha do nome da personagem pode se relacionar com o fato de que ela vai convencer alguém, salvar as suas companheiras. Será que ela vai manipular alguém importante? Lawrence, Tia Lídia? Eu creio que a Esther vai ter um papel fundamental junto com a Janine para a transformação da Tia Lídia, baseado no que acontece em Testamentos, a continuação de The Handmaid's Tale, o livro, né? Em que a Tia Lídia se torna uma pessoa essencial para minar o sistema por dentro. Não acabar com Gilead, porque em Testamentos a gente sabe que Gilead não acaba. Mas minar, enfraquecer o sistema, enfraquecer o país por dentro. Eu imagino que a Esther vai ter um papel fundamental nisso, por ser uma aia que foi criada dentro desse sistema, mas que é uma aia rebelde. Ela entende todos os problemas que esse país tem em sua Constituição. No vídeo passado a gente comentou como as aias de uma geração mais recente não conhecem uma outra realidade muito diferente daquilo, então elas acabam sendo mais manipuláveis, menos rebeldes, e o que não é o caso da Esther. Ela, desde o primeiro momento em que ela aparece, aquela personagem é super novinha, mas ela é muito rebelde, revoltada contra o sistema, e a gente consegue enxergar até um paralelo dessa personagem com a June, como se ela tivesse ali fazendo coisas parecidas com a June. É tão parecido que ela até toma o mesmo castigo da June lá da segunda temporada. Ela fica amarrada naquele espaço lá, amarrada pelo pé, né, que só tem umas coisas em volta assim para ela poder andar. Aquilo lá relembra muito a trajetória da June, a rebeldia também. O episódio 9 gira muito em torno da tentativa de recuperar a Hannah, e eu acho que a primeira tentativa de ter falado com Lawrence, eu acho rica, eu acho que isso levou a algum lugar, levou pra frente. O fato da June descobrir que a Janine tá de volta em Gilead, tá de volta como Aya, foi emocionante, foi tocante, e também aquela negociação que o Lawrence tentou fazer, não sei realmente se ele queria fazer,
Se ele tinha realmente a intenção ou se ele estava só testando a June. Eu acho que é algo que significou alguma coisa, levou pra frente. E aí a gente chega na pior parte do episódio, que é o encontro da June com o Nick. No, God! Infelizmente, um casal por quem as pessoas torcem muito, não consigo compreender o porquê, nem os motivos. Eu já vi gente mais puta da vida com o Luke do que com o Nick, é algo completamente bizarro, né? Eu acho que o que a June e o Nick tiveram devia ter ficado lá atrás. Foi algo que foi importante para a trajetória da personagem, né? Foi algo complexo. Teve a questão da sobrevivência dela, isso tem conflitos que o livro também aborda, mas ficar insistindo nessa narrativa eu acho muito horrível, eu acho problemático. Às vezes eu fico pensando se a série quer fazer uma polêmica, sabe? Porque não faz sentido isso que acontece. Eu vi um tweet, inclusive, que o perfil oficial de The Handmaid's Tale compartilhou e que eu fiquei chocada, que eles perguntaram assim, e aí, o que vocês acham disso? Uma mulher fez um tweet falando, a June pertence ao Nick. Não tem discussão sobre isso. Eu ainda fiquei assim, pensando nessa palavra, sabe? Pertence. Pertence. Como que uma pessoa pode falar isso de uma série que ela nasce com preceitos feministas? É uma série que quer falar da liberdade das mulheres, da opressão das mulheres, que leva ao extremo isso. E aí virou um negócio de, ela vai ficar com um ou vai ficar com o outro, sabe? Que discussão é essa? Acho que não devia nem ter essa discussão. Pois é, deturparam um pouco sobre o que é a série, né? Pra usar o meme da vez. É sobre isso. A série não é sobre isso, não tá tudo bem. Nasce justamente de um período em que, né, nos Estados Unidos o Trump estava acabando de ser eleito presidente, então estava muito conturbado, várias leis, vários progressos que as mulheres tiverem seus direitos dentro dos Estados Unidos da América, inclusive foram postos em xeque, né? Tava para rever a lei do direito ao aborto legalizado e seguro e tudo mais. Tava para rever várias outras leis que, né, tocavam em assuntos dos direitos das mulheres, direitos reprodutivos, enfim. E aí chega nessa temporada reforçando algumas mensagens bem complicadas mesmo, reforçando clichês narrativos, né? É o romance para manter aceso ali um certo público, às vezes para gerar polêmica, ou é só um fanservice, né? Já que é óbvio que os criadores sabem que tem gente que torce para esse casal. É bizarro você torcer para uma mulher que foi estuprada por um cara dentro de um regime opressivo, brutalizante, assassino e, né, não acontece, né, faz parte, as pessoas, não é bem assim, né. E um cara que hoje em dia ocupa uma posição de poder, ocupa um lugar ali que é o pior lugar, é o lugar mais agressivo para as mulheres. Aí vem me falar, ele faz tudo por ela, não sei o que. Não, pelo amor de Deus, assim, ainda tem essa narrativa dele ficar salvando a June o tempo todo. É um homem lá, vou te salvar, pelo amor de Deus, sabe? É uma personagem super forte, super foda. Eu acho que a série pegou uma história que tinha lá no começo, que tem no material que originou a série e ficou esticando isso. Nossa, muito ruim, que me dá falta de paciência, que eu tô sofrendo, sabe, assistindo isso. E assim, eu achei ridículo tudo o que aconteceu, todo esse reencontro deles, né, óbvio que eu achei ridículo depois de reclamar tanto, mas assim, a June, nossa, muito obrigada. Obrigada pelo quê? Por tirar umas fotos, descobrir onde ela tá e falar que é impossível tirar ela de lá? Nossa, valeu. Esse lance de que o Nick ajuda a June é bem curioso, porque ele basicamente ajuda a June, especificamente. E agora ele, como comandante, ele ocupa uma posição em que ele não parece fazer muita coisa pelas aias, mas sim pela June, né? A única, é específico. Ele tá cuidando de um único problema que afeta ele diretamente, porque é a mãe da filha dele. E por fim a gente chega no melhor momento desse episódio, que foi o casal Waterford. Eles... Até ronquei. No vídeo anterior a gente comentou sobre essa possibilidade, que não houvesse um julgamento e que o Fred fosse, né, essa moeda de troca, esse cara que vai informar e trocar informações, e algo até meio esperado mesmo. Ele é uma moeda muito importante, de muito valor. É um cara, um comandante de alto escalão, que foi cedendo aos desejos da Serena devido à retirada da Nicole também, né? Quando a June consegue escapar com a Nicole e a Emily. Na verdade, a Nicole e a Emily conseguem escapar, né? A June ficava pra tirar a Hannah. Então ele tem muita informação, ele sabe muito podre de todo mundo. Achei muito bom
que trouxeram isso como uma solução para a situação dos dois. É um casal muito importante para dispensar essa ajuda. Apesar de tudo o que se envolve, né? A revolta da June no final do episódio, dizendo que vai matar o Mark Twain, é compreensível também, porque, porra, faz ela passar por toda aquela situação de ir depor na frente das pessoas, enfrentar aqueles dois algozes, aquelas duas pessoas abjetas que foram diretamente responsáveis por todo o sofrimento dela. E aí agora o cara vai sair livre, né? Realmente, eu não tenho nem como falar que eu entendo, né? Não tem como a gente se colocar nesse lugar, né? Não dá pra imaginar. Dá até na gente uma sensação de injustiça, né? Total. De impunidade. O cara faz as maiores barbaridades que existem e vai ficar lá no Canadá, bonito, vivendo lá, livre. E pronto. Outro detalhe que é interessante dessa visita é a Naomi Putnam querendo levar o bebê pra viver lá com ela, assim, a Serena ficando indignada. Bem feito. E sobre a June estar ameaçando o Mark Twain, eu já fiquei imaginando ela sendo presa por falar que vai matar ele. Falei, gente... mas é calor do momento, né? Ai, o Mark Twain tá me irritando nessa temporada. Muito. Só faz coisa que me irrita. E acabou então o nosso vídeo de pistolagem sobre o 9º episódio de The Handmaid's Tale. Além de tudo, esse episódio eu achei horrível, até no quesito de direção, assim. Muita trilhazinha melodramática ali. Pra ficar triste, pra ficar... Porra, acho que a Elizabeth Moss podia ter feito um pouquinho melhor, né? O 8 foi mó bom. O 8 foi um episódio muito bom. E esse aí, o nível caiu demais. Eu achei ele do nível do 3º, né? Aquela coisa de câmera lenta da June voltando, correndo. Minha nossa senhora, parece tirado de um manual de clichê e usado da forma mais batida possível, né? Enfim. Eu vi uma entrevista da Elizabeth Moss e aí perguntaram como que foi que ela foi dirigir 3 episódios e tal. Aí ela falou um negócio assim, eu já tava lá, tava com Covid, né, assim, tava na época do Covid, e aí não tinha muito ninguém pra dirigir, eu fui dirigir. Agora eu entendi porque ninguém quer dirigir. Tá explicado. Gente, mas assim, a gente odeia essa relação, mas vocês não precisam odiar a gente se vocês não concordarem, não. Não concordar, tá ok. E vamos seguir. É isso aí. Até o próximo vídeo. Semana que vem, grande finale de The Handmaid's Tale. E a gente se vê na sexta-feira. Tchau. Não esquece de compartilhar, de se inscrever, de curtir e de comentar. Fala aí se você concorda, discorda também dessa análise, dá suas opiniões de forma respeitosa, por favor, senão a gente vai apagar o comentário. Tchau.